Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. O presbítero irmão Jorival vai estar fazendo a oração inicial e logo após estaremos louvando o Senhor Jesus. Glória a Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Papaizinho querido e Deus amado, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui, ó Papaizinho querido. Estamos transmitindo essa palavra, Papai, para os necessitados nesse momento tão difícil, ó Papai. Venha estar dando força, ó Papai, paz no coração de cada um, ó Papai. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvando o Senhor Jesus, com o hino de número 20, irmãos. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livres de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ainda louvar o Senhor Jesus, com o hino de número 186, irmãos. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Bendito é o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, ó Pai. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as ordens do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E Deus teve proeza no combate da fé e do amor. Ele tem o vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hino de número. Vamos ainda louvar o Senhor Jesus com o hino de número 370, irmãos. Glória a Deus. É um hino que eu acredito que todos conhecem. Então nos ajude a louvar o Senhor nesta noite com esse hino de número 370, irmãos. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilde, cheios de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos seus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilde, cheios
de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderias fazer. Na cruz pregado perdestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilde, cheios de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que nos ajudou a louvar o Senhor Jesus com esses hinos. Gostaria de convidar os irmãos para fazermos a leitura dessa lição de escola bíblica. É a lição de número 6. E o título dessa lição é um chamado ao arrependimento. Glória a Deus. Para vocês que estão em casa e não têm a revista em mão, têm suas Bíblias, o texto de referência está em Salmo de número 51, no versículo de número 1, 2, 7, 9, 10, 12 e o de número 13. Glória a Deus. E o textuário diz assim, irmãos: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E a verdade aplicada, o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. E o objetivo da lição, irmãos, é apresentar o contexto histórico do Salmo 51 e revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus. Como eu disse, o texto de referência está no Salmo de número 51. E no primeiro diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova a mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Glória a Deus. Quero convidar todos para que façamos uma oração a Deus, e logo após estarei aqui devolvendo para o pastor Jorival, que vai estar nos trazendo o ensino da palavra de Deus nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que estamos aqui, Senhor, mais uma vez, e queremos, meu Deus, te pedir, Senhor, a tua presença aqui neste lugar, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa manifestar a tua glória, meu Deus, em nossas vidas. E que o Senhor, meu Deus, possa nos abençoar de uma maneira especial, que nós possamos, Senhor, permanecer no teu caminho e fazendo a tua vontade, meu Deus. É em nome do Senhor Jesus que nós também te agradecemos, meu Deus, pelas bênçãos concedidas a este lugar, concedida a cada um, meu Deus, que estão nas suas casas, estão assistindo essa transmissão, que o Senhor possa estar com as tuas mãos estendidas sobre cada um, meu Pai. Quero ainda te pedir, Senhor, que envie, meu Pai, o teu anjo para com a tua espada desembainhada para guerrear o nosso favor, Pai. E é no nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor Jorival vai estar nos ministrando o ensino desta noite.
paz do Senhor, meus irmãos. É bom estarmos aqui de novo e desta feita em mais um culto, não é? De escola bíblica, onde viemos aqui adorar o Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de vocês que escolhem nos acompanhar nessa oportunidade. Também queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que, mesmo distante, não é? Tem nos acompanhado, como aqui domingo citei os irmãos lá de Montevideo, os irmãos lá de Portugal. Cometemos um erro muito grave, não também mencionar os irmãos lá na Espanha, irmão Adão, a sua família, a Jade, não é? A Iciene, Jéssica, né? Os irmãos que estão lá na Espanha. E louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que nos acompanham, né? Mesmo distante. Que Deus possa abençoá-los de maneira especial, que Deus possa estender as mãos dele de maneira que possa alcançar os irmãos aonde os irmãos estiverem. Né? Assim como o irmão Roberto, lá em Foz, né? Passou uma grande aflição esses dias com a família, mas Deus está no controle de todas as coisas. É isso que nós precisamos estar atentos. Deus está trabalhando em favor do seu povo. Não é? E eu sei que Deus é poderoso, não é, para nos abençoar. Então, meus queridos, quero louvar a Deus também pela vida do pastor Divino, né, que esteve aqui na terça-feira. Gosto muito de ouvi-lo, não é isso? Eu gosto muito da palavra do pastor Divino. Eu sei que, como ele encontrou dificuldade, um momento novo na nossa vida, não é? Falar para 4, 5 irmãos aqui na igreja, aqueles que faz acontecer, né, essa transmissão, mas sabendo que os irmãos em casa estão aí nos acompanhando. Muito bem, meus queridos. O salmo que nós vamos trabalhar nessa noite, através da revista da Escola Bíblica, é um chamado ao arrependimento. Eu acho que esse salmo é muito apropriado para os dias de hoje, porque, de uma certa forma, e todas as coisas contribuem, não é? Em Romanos capítulo 8, verso 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são salvos e que são chamados segundo os propósitos de Deus. E esse salmo de número 51, ele é um salmo muito especial. Pelo menos eu, assim, toda vez que eu estudo esse salmo, eu vejo cada dia uma coisa nova, não é? Pode nos ajudar na nossa jornada espiritual. Não é? Então, aqui a introdução da revista diz dessa forma: olha, nessa lição abordaremos o contexto histórico, né, bem como as consequências do pecado e a possibilidade de restauração. Gostei que o comentarista colocou possibilidade de restauração, porque ainda que o indivíduo fracasse, mas a restauração do indivíduo depende única e exclusivamente dele mesmo. Por isso, eu vejo aqui o comentarista colocando possibilidade de restauração. Porque quando pecamos, ou quando o pecado nos impede de chegar a Deus, a única coisa que nos impede de nos aproximarmos de Deus somos nós. O nosso orgulho, a soberba, em muitos casos, a vergonha, né, de confessar os pecados. E eu costumo dizer que, na verdade, nós precisamos ter vergonha de ir para o inferno com todas as possibilidades e com todas as oportunidades que temos de ir para o céu.
porque a Bíblia diz que Jesus humilhou-se a si mesmo, se tornando carne, né, habitando entre nós, despojando-se de toda a sua glória, de todos os seus atributos, né, se fez carne, habitou entre nós, subiu no madeiro, né, para que pudesse nos resgatar. Então, ele que foi envergonhado. Quando nós deveríamos ser, ele escolheu, né, a vergonha da cruz para nos resgatar. Agora, a possibilidade de restauração, depois da queda, do pecado cometido, ela existe. Basta tão somente você se humilhar, orar, arrepender-se, converter-se dos seus maus caminhos, porque Deus continua sendo Deus e ainda Ele está com seus braços abertos, nos esperando, né? Ou esperando todo aquele que se arrependa. Por isso, o título dessa lição é um chamado ao arrependimento. Você não é obrigado a se sujeitar, a confessar, a se arrepender. É um chamado ao arrependimento. E se você escutar esse chamado, você verá o quanto Deus é poderoso para te restaurar. Não é? O contexto histórico. Vamos dar uma olhadinha aqui no contexto histórico, que a revista nos apresenta como opcional, como uma forma de conhecermos o texto em que Davi foi envolvido nessa situação. Olha aí, o Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado. Olha que coisa interessante. E os sintomas manifestos da desobediência aos preceitos do Senhor. É interessante que os comentaristas aqui nos descreve é que o Salmo 51 é um grito de angústia de um homem que outrora viveu uma comunhão muito íntima com Deus e agora se vê totalmente afastado da condição em que vivia antes com o seu Senhor, e os sintomas manifestos pela sua doença. Nós vamos ver aí que o Salmo 51, Davi mesmo fala da sua própria cegueira, fala que o pecado lhe atingiu até os ossos, né? Fala que a sua mente estava conturbada. Ele foi atingido, o pecado lhe atingiu por inteiro. Nós vamos ver isso de forma pormenorizada aqui, que o pecado ele afeta o ser humano na sua totalidade. A sua mente fica conturbada. Ele já não enxerga como enxergava antes. O seu emocional fica totalmente desequilibrado. Não é? E nós vamos ver essa situação na vida de Davi. E olha que a Bíblia descreve Davi como um homem que era segundo o coração de Deus. E existe um acordo entre todos que a palavra segundo o coração de Deus significa dizer que Davi sabia como falar com Deus, né? Sabia como se aproximar de Deus e tocar no coração de Deus, né? Queira Deus que alcancemos essa condição de nos colocarmos diante de Deus e tocar no coração de Deus através da oração, através da nossa vida. E esse é o objetivo da vida cristã. O ponto 1, do tópico primeiro, diz dessa forma: as transgressões de Davi. Deixa eu só te mostrar uma coisa interessante aqui, e uma curiosidade. Se você abrir lá em 1 Reis, capítulo 1, verso 5, nós vamos ver algo interessante, que
é dito sobre Davi. Você quer abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo de número 15? Deixa eu te mostrar algo interessante aí. Uma curiosidade. Vamos deixar a Bíblia falar um pouquinho conosco. 1 de Reis, capítulo 15, verso de número 5. Você está com a sua Bíblia aberta aí. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. A partir do verso número 5, olha, portanto, Davi tinha feito o que parecia ser reto aos olhos do Senhor, a não ser, ou seja, e não tinha desviado de tudo o que lhe ordenava em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. Olha que testemunho que a Bíblia dá a respeito de Davi. Vou ler de novo para que você possa entender. 1 de Reis, capítulo 15, verso de número 5. Diz aí, olha. Portanto, Davi tinha feito o que parecia reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que o Senhor lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias. Olha que coisa interessante. Quer dizer, pastor, que a Bíblia está dizendo que Davi não cometeu outros pecados, que Davi era perfeito? Não, ele está dizendo que o único pecado que tirou Davi da presença de Deus foi o fato dele ter planejado, depois de ter cometido adultério, ele planejou a morte do marido da mulher que ele cometido tal ato. Ele cometeu dois males muito grandes. É isso que a Bíblia está nos... A Bíblia que não está falando que Davi tinha uma mente perfeita, não pensava as coisas erradas. Não, ele está dizendo que Davi não cedeu ao pecado. Embora ele fosse tentado de muitas maneiras, mas ele sucumbiu a um pecado horroroso, um crime, de tal de uma grandeza tão grande que chocou todo Israel. E ele pagou caro por isso. A ponto da Bíblia mencionar. Agora, isso não chama atenção. Como interessante. Ei, Jesus não voltar daqui a semana que hoje, amanhã cedo, se acordarmos, se Jesus não voltar daqui a 1 hora, daqui a alguns minutos, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, daqui a 50 anos, se Jesus não voltar para resgatar a sua igreja, certamente ele terá voltado para mim, para uma grande parte. Mas, e aí esses irmãos, a igreja, estarão contando a nossa história. Assim como aqui em 1 Reis, no capítulo 1, dá testemunho de que Davi foi um homem que andou no Senhor, que obedeceu os seus estatutos, e que, infelizmente, somente no caso de Urias, ele cometeu esse pecado, afastou-se da comunidade. O que se dirá a seu respeito, ao meu respeito, quando depois da nossa... Porque é dito pelos eruditos, o livro de Atos ainda não se encerrou. O livro de Atos, ele teve um início, mas ele não teve o final. O livro não tem um final. Por quê? Porque o livro de Atos descreve a história da igreja. E a igreja ainda está aqui. Portanto, a história da igreja ainda está sendo escrita, ainda que não seja na Bíblia, mas nos anais da história, a consciência do povo, no mundo que observa a igreja. E assim como de vez em quando você testemunha de um
irmão abençoado, foi uma bênção na sua vida, que hoje já dorme no Senhor, você também às vezes fala de alguém que foi uma tribulação, que envergonhou a igreja, que não deveria ter feito o que fez. A questão é, o que se dirá a seu respeito, a meu respeito? Jesus não vier por isso. Jesus ainda demorar um pouco. Como é que se contará? Qual vai ser a história contada a respeito da minha vida e da sua vida? Queira Deus que a nossa história seja contada de forma a engrandecer o nome do Senhor. Que você seja uma bênção, motivo de testemunho na casa de Deus. Então, que capítulo 15, que nos escreve, mostra justamente isso. Alguém vai falar de você, alguém vai contar a sua história, como a história de Davi, Betseba, não é? Algumas traduções escreve. Alguém vai contar a nossa história, mas o que se dirá ao nosso respeito? Vamos ver o que se diz a respeito de Davi, que é justamente no contexto histórico que nós encontramos essa referência. Então vamos aí ver o processo que levou Davi a cair, que levou Davi a transgredir a lei de Deus. Eu queria convidar você para ir diretamente na Bíblia. Vamos deixar a revista, que escreve alguns pontos. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito? Abra aí, Samuel. Segundo Samuel, capítulo de número 11. Vamos deixar a Bíblia dizer qual foi o caminho que levou Davi, ou o processo que levou Davi, ou os acontecimentos que levou Davi a ceder ao pecado. Porque é muito interessante estudarmos Herdamos isso de Adão, o pecado jaz em mim, como mal me leva a cometer pecado. Nós temos que entender como isso se dá, processo, não é? Porque ele cita alguns pontos interessantes, as significativas que ele apresenta das duas expressões. Olha o que diz no verso 1. Vamos ver como tudo começou. Verso 1 do capítulo 11 diz: E aconteceu que, tendo corrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi e Joabe e os seus servos com ele e todo Israel para destruir os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha que coisa interessante. A Bíblia nos diz que era tempo em que os reis saíam para a batalha, para a guerra. Ora, a Bíblia está dizendo literalmente que Davi está no lugar onde ele não deveria estar. E toda vez que nós estamos em um lugar onde nós não devemos estar, estamos correndo perigo de transgredir as leis de Deus. Então, o primeiro ponto a observarmos aqui, com relação ao caminho para o pecado, a trajetória para o pecado, nos mostra um homem estando fora do lugar onde ele deveria estar. E se a Bíblia admite que era tempo em que os reis saíram para a guerra, ou seja, que Davi, como rei, deveria estar à frente do seu exército nessa batalha, e ele escolhe estar em outro lugar,
A Bíblia está nos dizendo que toda vez, o governo, embora seja, Davi era rei, mas o governo era teocrático. Davi sempre eu gosto de Salmo de Davi, quando Davi dirige a Deus, ele palavras tais como: Rei meu, ora, Davi era rei, mas ele chama Deus de rei. Ele entendia que, embora estivesse no governo, na posição de dirigir o povo de Israel, quem era rei de Israel era Deus, pois ele mesmo chama Deus de rei. E ele, reconhecendo que estava debaixo de uma teocracia, e a Bíblia dizendo que era tempo em que os reis deveriam sair para a batalha, ele não deveria ter ficado em Jerusalém. Então, o primeiro ponto aí é: cuidado. Aonde você se encontra nesse momento? Você está onde Deus quer que você esteja? Como é que você tem se comportado nessa pandemia? Ou seja, você não tem vindo à casa de Deus. É ou não é? Você não tem vindo. Talvez por você participa. Se você faz parte do grupo de risco, tudo bem. Mas e você que não faz parte do grupo de risco? Você tem a oportunidade de estar na casa de Deus. É bem verdade, meus queridos, que ninguém é obrigado a nada. Eu sempre digo aqui na casa de Deus que o maior patrimônio que o crente tem é liberdade. É liberdade. É poder escolher o que ele quer fazer, ou aonde ele quer estar. E o gostoso é justamente isso. Só que também sempre tenho dito aos irmãos: eu estou falando de mim. Eu sou fruto das escolhas que faço. Se você não pensa assim a seu respeito, se você se acha uma vítima, então você tem o direito de pensar do jeito que você quer. Mas eu sou fruto das escolhas que faço. Estava conversando aqui com um dos irmãos que estava aqui, falando que muitos irmãos em vários lugares, em filas de vários lugares, várias situações. Escolha. Precisa estar onde você quer estar. Mas, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque a situação que nós vivemos hoje nos proporciona muitas escolhas. Olha o que eu disse para você: escolha. E você tem escolha. Eu disse para você que o caminho para o pecado, o primeiro apontado pela Bíblia, é estar aonde nós não deveríamos estar. O salmista diz que vale muito mais um dia nos átrios do quintal da casa de Deus, ainda que ele não pudesse entrar, ainda que ele não tivesse condição de estar na casa, mas só dele ouvir o barulho do povo de Deus lá fora, o coração dele ficava alegre. Por quê? Porque ele queria estar na casa de Deus. Porque ele sabia que o lugar dele, não somente o querer dele, mas o lugar dele, era no lugar de adoração. Tome cuidado, meu irmão. Nem tudo que nos é direito, nós temos direito, é a escolha mais reta, é ou não é?
crente não anda pelo que é certo e pelo que é errado. O crente anda na vontade de Deus. Queira Deus que a vontade de Deus possa imperar e operar na sua vida. Não é? Ou seja, que a vontade de Deus esteja acima da sua vontade e da minha vontade. Isso é que é gostoso. Vamos ver para o segundo ponto aí, que a hora passa e passa muito depressa. Segundo ponto que o tópico primeiro nos conduz, né, que nos dá a oportunidade de ir aqui. No segundo ponto ele diz que ele olhou e desejou. Mas vamos um pouquinho além. Ou seja, o primeiro ponto que eu apontei aqui foi que ele estava onde não deveria estar. Mas o texto, a Bíblia, aqui no capítulo 11 de 2 Samuel, continua dizendo, no verso 2, diz, e aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço real. É dito que, e até mesmo aqui nos diz que as casas daquela época, todas elas eram de laje. E a laje, ou seja, pelos espaços, dentro das cidades cercadas por muro, os espaços eram muitos, é como na favela. Você observar lá a favela no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Aquele bairro lá em São Paulo, você vê uma propriedade quase em cima da outra. E a maioria delas tudo de laje. Por quê? Porque a laje fazia parte pelo espaço cercado. A laje passava a ser um espaço, né, ali a ser ocupado. E diz os estudiosos que até para se dormir à noite, na época do calor, era comum as pessoas, na época, dormirem no terraço das suas casas. Né? Usava para todo tipo de situação, para secar grãos. Né? Mas aqui Betseba, ela está tomando banho ali no terraço. Dá a entender que o terraço do palácio que Davi morava era num ponto estratégico onde a sua vista alcançava vários terraços, várias casas. Agora, é interessante notar que a palavra tarde aqui, no verso 2, que aconteceu a hora da tarde, eu fui dar uma pesquisada sobre esse assunto. É interessante que a palavra tarde aqui, no original, significa ao anoitecer, ou à noitinha, ou ao cair da noite, ou de noite. Não é com sol quente. Porque a palavra tarde, né, ou a tarde para nós, quando você imagina 3, 4 horas da tarde, assim ou não é? Mas se você for olhar lá no original, você vai ver que essa palavra traduzida na parte da tarde é ao anoitecer, ou à noitinha, ou quando já era noite. De modo que esse terraço da casa de Batseba é próximo o suficiente da residência dele, que ele a viu tomando banho. Né? Já viu tomando banho. Então, a oportunidade, o caminho para o pecado, que aqui nós queremos apresentar, irmãos, é que Davi estava onde não deveria estar. Segundo, que a revista aponta que ele olhou e viu Batseba. A intenção dele, preste atenção, ele não estava procurando o pecado. A Bíblia diz que ele viu. A Bíblia diz que ele viu aquela mulher ali se lavando. Talvez o pecado dele foi demorar, por não respeitar a privacidade daquela. É ou não é? E quem de vocês pode, de repente, dizer que nós já não foi pego numa situação onde você não poderia ter visto? É verdade ou não é? Agora, o problema de Davi é que, além de ele ter visto, ele parou e começou a observar aquela mulher ali se lavando. Ele não somente a viu, mas ele
continuou, né, naquela situação, onde ele, como homem de Deus, ainda que ele viu que não deveria ter visto, mas ele demorou. Toda vez que você, toda vez que dá vazão ao pecado, dá oportunidade para o pecado ou para a carne, havia ali, deu oportunidade para a carne, certamente você vai fracassar. Ou certamente fracassaremos. Essa é a colocação mais adequada para a situação. Vamos lá para o terceiro ponto aí. O verso 2 diz que ele viu, aquela mulher do terraço que estava se lavando. E era muito formosa à vista. Diz, admite que era uma mulher. Muito bem. O pecado de Davi foi porque ela era formosa? Isso é desculpa para o pecado? Nós vamos entender, a Bíblia admitindo que ela era uma mulher formosa, não está dando licença ou licenciando Davi para o pecado, mas está nos dizendo o seguinte: se nós não tomarmos cuidado, aquilo que os nossos olhos, ou que de repente chama a atenção dos nossos olhos, pode ser uma oportunidade para o pecado. É como se a Bíblia dissesse: não descuide, tome cuidado, não dê ocasião ao pecado, porque senão você vai ser pego por ele. Gosto muito do capítulo 4, se não me falha a memória, quando Deus, que a Bíblia descreve o pecado de Caim, quando Deus chama a atenção de Caim, diz: por que você está, que decaiu o seu semblante? Por que você está triste? Aí ele diz: não sabe que o pecado jaz à porta do teu coração? A palavra jaz no hebraico descreve um animal prestes a dar o bote. É como se ele dissesse: olha, cuidado, não dê ocasião ao pecado, porque o pecado é como um animal voraz, porque se você descuidar, ele vai te atacar de tal forma que você não vai ter como se livrar dele. Vamos lá. Para o verso de número 3, que é a terceira situação em que Davi coloca na condição, a caminho do pecado. Olha o que diz aí. E esse verso 3, de forma particular, eu já até comentei aqui na igreja, mas eu gostaria de lembrar os irmãos. Olha o que o verso 3 diz. E enviou Davi a perguntar. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Existe uma versão mais ampliada que diz dessa forma: e mandou, não enviou, ele mandou. Deu ordens às pessoas, aos seus servos ali no palácio, que fosse procurar quem era aquela mulher. Ele estava errado de perguntar querer saber quem era aquela mulher? Estava errado para saber quem era aquela mulher. Que era errado, ou que foi errado, foram os motivos pelos quais ele mandou indagar a respeito daquela mulher. Porque ele tinha que vigiar nesse momento, porque ele viu que aquela mulher lhe chamou a atenção, provocou nele um sentimento que não deveria existir, e ele, dando vazão a isso, manda indagar, saber quem era aquela mulher. O interessante não foi saber, ele mandar indagar, mas foi a resposta que ele recebeu. E para mim, a meu ver, o texto aqui, e aí nós precisamos entender o seguinte: toda vez que você estiver à beira do abismo para cair, Deus fala com você. Toma cuidado, você está prestes a cair. Agora, se o seu coração já estiver perturbado, conturbado, ou você já estiver cego, já com o desejo no coração e cego pelo pecado, vai escutar Deus.
Mas tem uma coisa, ainda que você não escute, naquele último dia, isso será cobrado de você. Você não vai ter, eu não vou como ter, negar, ou como negar o aviso de Deus, ou Deus nos avisando que não deveríamos trilhar o caminho. Olha o que o verso 3 diz aí. E enviou Davi a perguntar quem era aquela mulher, e disseram, quem disse? Disseram aquelas pessoas que ele enviou ali para poder. Disseram assim para ele: porventura não é esta Batseba? Ou seja, essa mulher tem um nome, Davi. Né? Não é qualquer mulher. Ela tem meditar na palavra. O que é meditar? Não deixar passar nada importante. Vamos ver o que ele continua dizendo. Primeiro, ele diz que ela tem um nome. Essa mulher não é qualquer mulher, não. Ela é Batseba. Ela tem pai. O pai dela é parente de Deus. Significa. Eliã significa parente de Deus, Davi. Onde é que você está entrando? O Davi estava tão cego, já às margens do pecado, que para ele não importava se ela tinha um nome, para ele não importava se ela tinha parentes, quem era o pai dela. Mas ele continua, os servos continuam, e diz: e mulher de Urias, ela tem um marido. Eu te pergunto, Deus falou ou não falou com Davi? Deus alertou ou não alertou Davi? Eu quero que você entenda que o primeiro ponto aqui nos diz o seguinte: que toda vez que um homem de Deus ou uma mulher de Deus está prestes a cometer um pecado, ele comete o pecado por opção, escolha. Ele não pode dizer: eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Ele não vai ter direito de fazer uma coisa como essa, falar algo dessa natureza. Ele não vai poder dizer isso. Sem contar que no próprio Salmo, número 51, ele diz: não retire de mim o teu Espírito. Ele estava dizendo que ele tinha o Espírito Santo de Deus. Você imagina como é que o Espírito de Deus estava na vida dele naquela hora, hein? Falando com ele com todas as suas forças. Era a possibilidade, que até então ele está na possibilidade de pecar. Só estava na mente dele. Só estava no desejo dele de possuir. Vamos lá. Continuou, para você entender. E aí então, verso 4. Depois de ele ter tido todos os avisos, depois dele ter sido alertado de todas as formas, ela tem um nome. O nome dela é Batseba. O pai dela é Eliã. Ela tem um marido, o marido dela chama Urias. Mas ela não é. O pecado de Davi que é mencionado. Deus quer nos mostrar que apesar de ele ter avisado Davi de todas as formas, Davi ainda escolheu o pecado. Ele não escolheu escutar a Deus. Né? Então ele diz aí no verso 4 aí, ó. Então enviou Davi mensageiros, né? Interessante que a palavra mensageiro, sabia que essa palavrinha é a mesma palavra usada nas aparições, nas aparição teofânica. Então quer dizer que ele não enviou apenas um mensageiro, ele enviou uma autoridade. Essa palavra mensageiro aqui também significa representante, ou seja, aquela mulher não teve escolha. Sabia? Porque hora nenhuma você vai ver aqui na Bíblia pecado
de Davi e de Batseba. A Bíblia sempre fala de pecado de Davi. Quase que estupro. Ela foi a mente. A autoridade chegou lá e pegou ela e pegou. Ou a palavra mensageiro fica representando. Como também significa, ou é a palavra usada para a manifestação do anjo do Senhor. É isso que eu quero que você entenda primeiro. E é por isso que você não vê em lugar nenhum Batseba pedindo perdão pelo pecado. Porque, na verdade, ele usou toda a autoridade que ele tinha como rei para violar aquela casa. Coisa interessante, hein? Quantos de vocês já ouviram a palavra assédio? Aonde um patrão, né, como tendo autoridade sobre uma empregada, ele a coloca de situação tal que ela se sente ali totalmente violada, sem ter nenhum direito de escolha. Então, nós precisamos entender o seguinte, cuidado, porque, de repente, quando você se sujeita ao pecado, você também está violando a autoridade, ou seja, usando uma autoridade que lhe foi dada para o mal. Por isso que o pecado, Davi diz, pequei contra o Senhor somente eu pequei. Davi admite. O pecado dele não foi contra Batseba, nem ele fala que pecou contra Deus. Primeiro porque na posição que ele estava, Deus o colocou lá, acreditando que ele não iria usar da autoridade que Deus deu para ele para violar o que quer que seja, o direito de quem quer que seja. Por isso que aqueles que exercem a autoridade na casa de Deus têm que tomar muito cuidado. Nós temos que, porque nós fomos chamados para ministrar vidas, não. Meus queridos, então nós vemos aí no verso 4, Davi enviando um mensageiro, que eu disse para você que a palavra mensageiro aqui é a mesma usada quando quando Josué atravessa ali o Jordão, a Bíblia diz que ele tem um encontro com um anjo com a espada desembainhada. Esse anjo diz que ele é o príncipe do exército do Senhor, e agora ele está na condição de príncipe do exército do Senhor, mensageiro. A palavra ali também ela é a mesma. Quando ele diz, eu sou o anjo do Senhor, o anjo que assiste na presença, é a mesma palavra. Então, Davi, ele já enviou esse indivíduo com um propósito. Ela não tinha escolha, a não ser aquela autoridade que ele havia ali enviado. Já estava determinado. Ele já estava no coração e ninguém mais. Tanto é que ele envia esse indivíduo com o objetivo de trazê-la, com o seu consentimento ou não. Não é? Tanto é que o verso 4 diz aí, então enviou Davi o mensageiro e a mandou trazer. A versão diz, a mandou trazer. Teve escuta. Ela não disse, pergunta a ela se ela quer vir. Mandou trazer ela. Se você virar a página, nós vamos daqui a pouco, nós vamos ver aí, quando Natan exorta Davi, Deus fala sobre esse assunto. Aonde ele descreve Davi como um homem rico, e tem debaixo de si, tem ao seu alcance propriedades e ovelhas ao tanto que ele quiser, e no entanto ele
escolhe defraudar pobre, violar o direito de um que só tinha uma ovelha, pobre. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no tópico número 2, meu querido, deixa eu te mostrar aí na revista aí algo interessante. No ponto 2 do tópico 1, diz aí os frutos do pecado e o plano de Davi. Olha o que diz aí, olha. Em decorrência do ato pecaminoso de Batseba, ou seja, em decorrência do ato pecaminoso, Batseba engravidou e comunicou a Davi. A partir de então, a situação agravou, pois o fruto denunciaria o pecado e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e a Batseba. Viu aqui? O nosso comentarista diz: mas se você é um bom leitor da Bíblia, eu quero te dar uma opção para você raciocinar. Porque, como vou repetir, a Bíblia em lugar nenhum fala do pecado de Batseba, fala do pecado de Davi. Hora nenhuma a Bíblia chama Batseba ao arrependimento, mostrando que Davi foi aquele que usurpou o direito. Ele é apresentado dessa forma. E seria injustiça nossa se a Bíblia não aponta Batseba como uma culpada e de repente nós arrumamos uma culpa para ela. É isso que é perigoso. Tratar de um assunto que a Bíblia não trata. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante aí. Abra aí em Deuteronômio, capítulo de número 22. A Bíblia, se você acha que a Bíblia não tem lei com relação ao estupro, vou mostrar algo interessante. Porque o verso citado aqui, Levítico 20, diz que realmente, se um homem, lá em Levítico 10, capítulo 20, verso 10, diz lá, se um homem for pego com uma mulher casada, na cama os dois deveriam morrer, ser apedrejados. Por outro lado, Deuteronômio, capítulo de número 22, verso de número 25, diz o que aí? Vou ler para você. Você está com suas mãos, vou ler para você. Olha o que diz aí. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, olha aqui, não diz nem casada, diz noiva. E olha, chama a sua atenção. Noivado naquela época era como casamento. Lembra de Maria? Maria estava desposada de José, era noiva de José, ainda não havia casado com José. Olha o que diz aí. E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só homem. Então seria injustiça nossa. Queremos matar Batseba quando a Bíblia não quer matar Batseba, por causa de um pecado que Deus não a viu como sendo a responsável pelo pecado. Entende o que eu quero dizer para você? A Bíblia não trata do pecado. Outra curiosidade, nós vamos ver aqui no mesmo texto, aqui, ó, e no ponto 2 da revista, e Salomão era filho de quem? Salomão era filho de quem? Batseba. E quem foi o herdeiro do trono de Davi? Salomão. Será se isso já não era uma compensação que Deus estava fazendo àquela mulher e a todo o prejuízo que ela havia sofrido? A Bíblia diz que Deus não transforma maldição em bênção. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de restituição. Davi havia destruído a vida daquela mulher.
Embora depois que Urias morreu, ele a tomou como a sua esposa, mas Deus, ele já havia destruído a vida daquela mulher. Ei, Davi era um homem muito conhecido. E agora você imagina, não foi Davi que foi buscar essa mulher. Ele mandou mensageiros informar a respeito dela. Depois mandou mensageiro buscar ela. Você imagina, já não tinha esparramado em Jerusalém tudinho. Você imagina se todo o povo já não sabia? Você imagina o zum que estava em Jerusalém? Mas ninguém tinha coragem de falar nada a respeito daquele grande homem que havia derrubado Golias. Daquele homem que havia trazido paz, era um homem de guerra, era um homem que foi levantado e todos viram e viam Deus naquele homem, mas de repente aquele homem cai. Coragem de se Deus não estava restituindo a Batseba, tudo que havia, toda a desolação, nós tivéssemos tempo, quero entrar, ver se você observar, né, lá no como consequência do pecado, né, nós vemos aí, lá no capítulo 16, propriamente dito, lembra quando Aitofel, tem uma coisa que talvez passou em branco, lembra quando Absalão se levantou contra Davi? Nós vamos agora então um pouquinho nas consequências do pecado, né? É um dos pontos que a revista aborda. Lembra de quando Deus disse que Davi havia feito, né? Vamos aí deixa eu te mostrar aí, vamos para a Bíblia, aí a gente fica mais fácil você entender. Vira a página da sua Bíblia aí, capítulo 12, vamos diretamente para Natã. Ei, quando Deus usa Natã para falar com Davi, já se passou quase um ano, viu? Quase um ano, Davi tentando tampar o pecado dele. Para ele, Davi, tudo já estava resolvido. Não é assim que muitos que pecam pensam? Aqueles que às vezes frequentam a igreja, tomam a Santa Ceia, dá um jeitinho aqui e acolá de esconder o que fez. Até parece que leva vantagem. Né? Até parece que leva vantagem na situação. Aí de repente, para ele já está resolvido. Esqueceu do pecado que cometeu, mas Deus não esquece. De repente, Deus levanta o profeta e no verso 7 descreve Natã falando para Davi. Dizendo assim, olha, vamos a partir do verso 1, vou ler primeiro, rápido, vou ler a partir do verso 1 do capítulo 12, rapidinho, para chegar lá no 7. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse, havia numa cidade, 2 homens, um rico e um pobre. Viu aí? Como é que ele trata Urias? A parábola descrevia um homem rico e um pobre. Coloca Davi como aquele poderoso, rico. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Sim. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do copo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como filho. Ei, moço do céu. Ei, quem está dando testemunho de Urias aqui é Deus. Deus está falando que ele tratava aquela mulher como, não era nem como mulher somente, era como.
a entender que ele pegou ela realmente, uma menina, né? Na idade, casava-se muito nova naquela época, e ele assumiu toda a responsabilidade, a criou, a alimentou, né? Olha, quando você vê aqui Natan contando essa parábola, você tem que ver Deus também dando testemunho de Davi e de Urias, e falando de Betseba. Presta atenção que Deus não chama Betseba de lobo, ou loba, né, voraz. Chama ela de cordeira, sujeita ao abate. Você entendeu? E pergunto, se Batseba tivesse parte nesse pecado aqui, Deus chamaria ela de ovelha, de cordeira? Vamos lá. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar as suas ovelhas e as suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do pobre homem. Lembra do enviado, do mensageiro? Tomou a ovelha para o homem rico. Sabe o que a autoridade que Jesus Davi mandou ele podia fazer? Era para assim: não vou participar do seu pecado. Autoridade, eu rei mesmo, mas Deus está acima de mim, não posso participar. Então, muito cuidado, eu não é. Tem de gente participando do pecado dos outros. Eu vou entrar nisso de jeito nenhum. Como é que eu vou ficar com essa pessoa? Como é que você vai ficar? É com Deus, né? Como é que Deus vai contar? Se Deus fosse usar uma parábola para poder falar a respeito da sua vida e da minha, hein? Será que ele nos colocaria como esse? Olha aí, ó, verso 4. E vindo um homem, vindo ao homem rico, um viajante deixou este de tomar das suas ovelhas. Ele colocou aqui um terceiro na história. Colocou ou não colocou? Lembra de Davi enviando um mensageiro, aquela autoridade para ir lá buscar a ovelha para ele? E das suas vacas para guisar, e o viajante e viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Olha o que o verso 5: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é quem? É a cordeira ou o homem? Viu aí? Cuidado. Nós não contamos. Lembra da condição onde aqueles fariseus pegaram aquela mulher que foi pega em flagrante, lembra? Quando Jesus, os fariseus, para poder experimentar Jesus, pegou lá, chegou com uma prostituta, só essa foi pega em adultério. O que a lei disse a respeito dela? Mas se ela foi pega no flagrante, onde é que estava o homem? Entendeu ou não? 2 pesos e 2 medidas. Só que com Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Então Davi diz que o homem que fez isso é digno de morte. Verso 6. E pela cordeira tornará a dar o quê? Quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natan: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus. Não deu para dar uma arrupiada aí, não? Isso aí é que eu pedi. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Aí, lembra onde eu falei para você aqui da restituição? Ou seja, da consequência do pecado? Vamos entrar na consequência agora, rapidinho. Tem 10 minutos, quase 15. Vamos ver. Olha lá. Diz assim o Senhor: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul. Olha aí.
e te dei a casa do seu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria a tais coisas. Olha que coisa interessante. É como se ele dissesse assim: olha o que você acaba de fazer. Se você cometeu isso porque você acha que não tinha tudo, você poderia me pedir que eu te acrescentaria mais ainda. Sabia que mais o caminho do pecado, sabe qual é? Chama-se insatisfação. Insatisfação. Alguém disse que a insatisfação é um desejo tão maligno, que rouba do indivíduo até o direito que ele tem de usufruir do que ele tem. E Deus estava falando isso para ele: ei, olha o que você tem, olha o que eu te dei. E se você achasse pouco, você viesse a mim e dissesse: Senhor, mas eu estou insatisfeito, eu te daria mais. Mas o que você fez? Foi roubar aquilo que não é teu, não era teu. É querer o que não era seu. Devemos estar. Eu não é. Tomar cuidado, que insatisfação é um passo para o pecado. Quem fala o que não deve, olha para onde não deve, põe a mão aonde não deve, é ou não é? Vai aonde não deve, põe os olhos aonde não deve. Satisfação. Aí ele diz no verso 9: porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada da tua casa. Olha a consequência do pecado aí, uma das. Porquanto me desprezaste, e tomastes a mulher de Urias. Veja que Deus chama sempre mulher de Urias. Por quê? E quem violou a casa de Urias não foi Batseba, foi Davi. E Deus sempre fala mulher de Urias, porque ainda assim eu considero ela mulher de Urias. Você já matou ele, mas ela é mulher de Urias. Quem você tem usurpado o direito? Não deu para dar uma rupiada aí, não? O que você nem imagina. Verso 11: assim diz o Senhor: eis que suscitarei na tua casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante esse sol. Ou seja, o que você tentou esconder, eu vou mostrar para todo mundo. Agora deixa eu mostrar uma coisa que você talvez passou batido aí também. Primeiro, é você condenar Batseba. Você sempre vê ela como ou parte do pecado, ou tendo parte naquele pecado. Nunca viu ela como cordeira, pronta para o abate. Sempre vendo ela, como participante, como tramando isso com Davi, como acenando para Davi lá do terraço. Até parece que Batseba fez isso. Não, a Bíblia diz que Davi viu ela, mandou se informar a respeito dela, mandou buscar ela. E Natã chama ela ou seja, Deus pela boca de Natã chama ela de mulher de Urias.
Chama ela de cordeira. Opa, não. Ela não estava lá em cima do terraço. Não escreve ela, não. É um erro que normalmente dá. E aqui outra curiosidade. Quando Deus disse que vai suscitar um de dentro da casa dele. Aí se você for lá no capítulo de número 16, vamos lá para você ver? Do mesmo livro, só vai para frente, capítulo 16. Ou seja, 21 anos depois. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Que absurdo. Você acha que está demorando, escapou? Não interessa quanto tempo passa. Você pecou, não confessou. Nenhum de nós está livre da consequência do pecado. Ou mesmo que confessou, arrependeu, mas a consequência do pecado, ela existe. Davi aqui, imediatamente lá no capítulo 12, ele se rende aos pés do Senhor e diz que ele pecou mesmo e pronto. Mas Deus diz, mas não é só isso não, vou te perdoar, você não vai morrer não, você devia morrer. Tanto é que Deus perdoou Davi, que você viu lá no capítulo 22 de Deuteronômio, capítulo 22, verso 25, que o homem deveria morrer. Mas Deus perdoou Davi e não matou Davi, ele já estava no lucro, estava ou não estava? Alguém que pela lei deveria ser morto, já livrou da morte, tá? De bom tamanho. Só que ele achou, Deus disse, sua casa, lembra? Agora você vê no verso 16 aí, ó. O verso 16 descreve a revolta o capítulo 16 descreve a revolta de Absalão, destronando Davi, né? E Davi já fora de Jerusalém, Absalão já no palácio. O verso de número 21 começa dessa forma, capítulo 16, a partir do verso 21. Diz assim, e disse Aitofel a Absalão, quem era Aitofel? Era conselheiro de Davi, que agora tomou partido de Absalão, que deixou Davi de lado e agora tomou partido de Absalão. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. E não era só um conselheiro. Olha o que diz o verso 23, diz aí. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naquele dia como a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Ei, a mão de Deus estava sobre aquele camarada ali, para aconselhar. Tudo que ele falava podia seguir a risca. Era como se Deus estivesse falando. É isso que o texto está dizendo. Mas o verso 21 diz o seguinte, nós não terminamos de ler o verso 21 do capítulo 16, que começa falando de Aitofel aí, olha. E Aitofel, e disse Aitofel a Absalão, entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as suas mãos de todos os que estão contigo. Ou seja, você quer tirar a dúvida do povo que está te acompanhando para derrubar teu pai? Deita com as mulheres de seu pai que ele deixou para trás aí. E assim, aqueles que estão te acompanhando, como eu, também vão entender. E o quê? Que você realmente cortou todos os laços com teu pai Davi. Verso 22, olha a palavra de Deus se cumprindo aí. E estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão às suas concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. Hein? Lembra do capítulo, lá do capítulo 12, quando Deus disse que ia diante do sol, ou seja, em plena luz do dia, aquilo que Davi tentou ocultar,
Agora, aquilo que eu falei para você, só tem 3 minutinhos. Quem era Aitofel? Sabia quem era Aitofel? Avô Batseba. E aí? Já pensou? Aitofel lá dentro do palácio, quando descobre que Davi fez o que fez com a sua neta, ele esperou 21 anos. Magoa, fere, fala, apronta. Parece que ninguém sabe, parece que ninguém escutou, parece que ninguém sabia, parece que ninguém viu. Aitofel era vovô de Batseba. Já pensou ele aconselhando minha filha, fique tranquilo, Deus é fiel. A desgraça que esse homem fez na sua vida, Deus está vendo. Ao seu tempo, sabe quanto tempo passou aqui? Do capítulo 12 até o verso 16, até o capítulo 16, sabe quanto tempo? Aproximadamente 21 anos. Aquele homem ali, aquele vovô com o coração doído, viu a sua casa destruída, viu o marido da sua neta ser morto pela espada, pelas mãos daquele do homem que ele aconselhava. E é interessante que o texto mostra aqui, no verso 23, que era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para Absalão. O que significa isso? Significa dizer que Aitofel foi fiel a Davi até o último dia em que ele escolheu o conselho, ou seja, tomar partido de Absalão e abandonar Davi. Nós vamos entrar aqui nos 3 pedidos de Davi. Que é a última parte da revista. Os pedidos do salmista. E é interessante que se resume de forma geral, se resume em 3. Lava-me, né? Ou seja, apaga primeiro, né? Apaga. Faz referência à dívida, uma dívida que ele tinha, né? Apaga as minhas transgressões. Depois ele fala, lava-me, que diz a respeito de uma contaminação. Ou seja, toquei aonde eu não precisava tocar, eu preciso ser lavado. Lava-me e purifica-me com ensopo. Para terminar, eu quero dizer para você o seguinte: o comentarista da revista enfeitou muito o ensopo, mas é a primeira vez que eu vejo aqui alguém falar muito bem do ensopo. Normalmente, os comentários que eu já li, o ensopo, ele já usa a palavra ensopo aí como para purificar com ensopo, que era uma erva, né? Encontrada, e por sinal muito comum naquela região. Era uma espécie de um arbusto com um galho comprido e cheio de folhas, da sua folhagem, ou seja, a sua estrutura era própria para poder enfiar num líquido ali e servir como alguma coisa para aspergir, né? Jogar, você quer aspergir alguma coisa? Lembra a brocha que o pedreiro usa para poder molhar a parede para rebocar? Então, o ensopo é mais ou menos aquilo ali. Tinha mais ou menos aquelas propriedades, onde colocava dentro d'água para o ritual de purificação e no sangue também para aspergir, né? E é interessante que o ensopo também, ele não tinha nada de especial. O comentarista da revista disse que ele tinha algumas propriedades aromáticas. É a primeira vez, confesso, é a primeira vez que eu vejo esse tipo de comentário. Todos os comentários que eu li dizem que era apenas um arbusto, né?
é um instrumento. Eu te pergunto, você e eu como instrumento, tem alguma coisa de especial? Você pode passar o perfume que for, mais caro do mundo, mas você continua na presença de Deus sendo a pessoa que você é. É ou não é? Como instrumento nas mãos de Deus, nós não temos nada. Agora, que Deus faça de você, de mim, de você, um sopro, o meio pelo qual o Evangelho é capaz de lavar, de purificar, é ou não é? Aqueles necessitados, como Davi com o coração angustiado, como Davi com o coração desejoso de ação de Deus na vida dele, que nós possamos, como sopro, ser o instrumento na mão de Deus, onde o Evangelho é aspergido, onde a unção de Deus é aspergida sobre as pessoas, e que possam alcançar a misericórdia de Deus por meio de você e eu, um sopro, apenas um arbusto, sem nenhuma propriedade, sem nada especial, mas que na mão de Deus torna algo especial. O instrumento pode alcançar os corações dos necessitados, dos aflitos, para que Deus possa restituí-los de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus abençoe os irmãos de maneira especial, porque essa revista tem algo de muito especial. Eu queria comentar alguma coisa sobre a restituição que Davi pede, queria conversar essa situação, mas infelizmente já passei ali 5 minutos. Deus possa abençoar os irmãos de maneira especial. Curva a sua cabeça onde você está aí. Eu quero proferir uma oração. Quero pedir a Deus que te abençoe, que me abençoe, que possa encontrar em nós um coração quebrantado e contrito. E aqui falando de Davi com um grande temor e tremor, sabendo que não sou nada e não posso me comparar a ele nem a uma fração da pequena vida deste grande homem de Deus. E como muito temor e tremor, aqui podemos falar um pouco sobre o assunto, mas nos vendo na condição de qualquer momento fraquejar também como ele, porque somos carne, e se dermos lugar ao pecado, certamente haveremos de cair. Vamos orar juntos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, quero eu te louvar, te engrandecer e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua presença, falando da tua palavra, te glorificando, te engrandecendo por meio do estudo da tua palavra. Agora, Pai querido, continua abrindo a nossa mente, iluminando o nosso coração, para que possamos, Senhor, te engrandecer por meio, Senhor, da tua palavra e alcançar a tua misericórdia, esclarecimento, as nossas vidas, os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento seja aberto, para que possamos glorificar o teu nome de maneira especial, em o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Curva a sua cabeça e abra suas mãos. Deixa-me te abençoar. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo e Glorioso Espírito seja sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe e te guarde. Eu